cidade de Piramesse, que muitos acreditam ter sido o palco para as 10 pragas, recebeu este nome em homenagem a Ramsés II. Nenhum outro governante egípcio foi tão famoso ou temido. Ele foi um dos faraós mais poderosos do Egito. Reinou durante cerca de 67 anos. Teve 100 filhos. Ramsés II parece ter sido um dos construtores mais prolíficos do Egito. E tudo isso fazia parte de um plano para manter seu nome vivo enquanto ele estivesse vivo e certamente depois que ele morresse. Ele transformou a cidade de Piramesse em sua capital e símbolo de seu poder. Mas hoje, no leste do Egito, a cidade de Piramesse não se parece nada com a cidade que já foi. O braço pelusiano leste do Nilo desapareceu quase por completo. Ele foi substituído por campos agrícolas e pequenos vilarejos, uma sombra de sua antiga glória. Aqui estamos na margem norte de Piranesi. Estes são os últimos traços do braço pelusiano do Nilo. Esta era a principal estrada para o comércio naquela época. Tinha cerca de 200 metros de largura. Era bem larga. Agora é bem estreita, mas muito funda, e ainda é usada para drenagem. O Nilo, como outros grandes rios, muda continuamente seu curso e abre novas passagens. As areias das tempestades do deserto e a lama das enchentes anuais fazem algumas dessas passagens desaparecerem, mas o rio se adapta para abrir outras no lugar. Para identificar a localização da capital perdida de Piramesse, os arqueólogos primeiro tiveram que encontrar a passagem do braço leste pelusiano do Nilo, como era na época de Ramsés. O egiptólogo Manfred Bietak é especialista em reconstruir os antigos cursos do rio Nilo. Ele revela como era o delta antigo, comparando mapas arqueológicos com as linhas de contorno de um mapa topográfico. Comparando as duas, ele descobre mudanças abruptas na paisagem. Podemos acompanhar as protusões da terra de uma linha de contorno a outra e de nossa reconstrução do delta leste do Nilo. A localização do braço leste do Nilo então fica muito clara e, portanto, a localização de Piramesse fica restrita a um lugar somente, Cantir. E eles estavam certos. Em Cantir, os arqueólogos descobriram Piramesse, o lugar que a Bíblia disse ter sido a localização das 10 pragas de Moisés. Entre as muitas ruínas, eles descobrem milhares de cacos de cerâmica da época de Ramsés II. Mas nenhuma cerâmica de períodos posteriores. Esta evidência sugere que o povo de Piramesse abandonou sua cidade 3.000 anos atrás. Textos antigos descrevem a cidade de Piramesse como um paraíso. Mas então, por que os cidadãos a abandonaram? Talvez a história da Bíblia tenha as respostas para este mistério. Piramesse pode ter sido devastada por uma série de pragas de verdade, que encontraram seu caminho para dentro do livro do Êxodo. Piramesse, com seus templos entalhados em pedra, foi construída para a eternidade. O Nilo Sagrado traz prosperidade. As inundações e a água potável fazem a vida no deserto possível. Qualquer desastre que atacasse a cidade provavelmente começaria no rio. Se as águas do Nilo se contaminassem, a cidade de Piramesse não teria a menor chance. Na Bíblia, a primeira praga de Moisés descreve este cenário. Vou tocar as águas do rio. Êxodo, capítulo 7, versículo 17. Portanto, assim diz Yahvé: com isso ficarei sabendo que sou Yahvé. Com esta vara que tenho na mão, vou tocar as águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão. O rio vai ficar cheirando mal. E os egípcios não poderão mais beber a água do rio. Êxodo 7, 17 e 18.
A primeira praga atinge os egípcios em seu ponto mais vulnerável. O rio da vida se transforma num rio da morte. O centro da vida dos egípcios era o Nilo e as inundações que ele trazia todos os anos. Então pensar que de repente o Nilo se voltou contra eles, se transformando em sangue, era uma tragédia enorme, porque a vida deles dependia do rio. É possível que a história de sangue no Nilo tenha a chave para o destino de Piramesse. Talvez a queda de Piramesse não tenha começado com uma praga épica de Deus, mas com uma praga microscópica da natureza. No Instituto da Ecologia da Água e Pesca de Leibniz, em Berlim, os biólogos estão estudando a complexa interação de sistemas ecológicos. Os hidrologistas daqui acreditam que a primeira praga pode ter sido causada por uma infestação de algas venenosas. O biólogo Stefan Pflugmacher está estudando uma bactéria conhecida como alga vermelha. Ele acha que essa pode ser a chave para a revelação da história das pragas bíblicas. Essa bactéria se desenvolve na água doce e é altamente tóxica. Os cientistas sabem que ela existia há 3.000 anos e, o mais importante, ela é vermelha. Uma possível explicação para a cor vermelha do Nilo é a aparência dessa bactéria, a Oscillatoria rubescens, uma espécie de cianobactéria com uma bela cor avermelhada. Ela se multiplica rapidamente em águas quentes, com altos níveis de nutrição. E, quando ela morre, deixa a água vermelha. No mar no oeste da Flórida, nos Estados Unidos, um fenômeno parecido existe hoje. Aqui, as algas se desenvolvem criando o que é conhecido como maré vermelha. Mas as algas nem sempre são vermelhas. No fundo, elas não têm cor. Os cientistas estão tirando amostras em diferentes níveis e em localidades diferentes para medir com precisão a que distância essa bactéria mortal chegou. Em alguns casos, as algas formam uma camada superficial em cima da água. Essa é a chamada maré vermelha clássica, onde dá para ver a descoloração da água. Mas o mais frequente é que o florescer se dê abaixo da superfície. Não dá para ver muita coisa a olho nu. A alga tóxica vive em lagos, rios e oceanos em todos os cantos do globo. Todos os anos elas causam uma grande destruição e têm feito isso há milênios. As algas evoluíram desde centenas de milhões de anos atrás. Elas não são novas. Ocorriam antes dos seres humanos chegarem aqui e provavelmente ficarão aqui bem depois que os humanos tiverem sido extintos da face da Terra. Uma alga tóxica pode dar uma explicação científica razoável para a primeira praga. No Instituto Leibniz, Pflugmacher está cultivando essas algas em tanques experimentais para saber mais sobre suas propriedades destrutivas. Ele alimenta as pequenas amostras com nutrientes de nitrato e fosfato e as força a crescer. Na história da Bíblia, o Nilo fica vermelho em apenas um dia. Mas no laboratório, as algas levam de 2 a 3 semanas para florescer. Os testes mostram que esta alga destrói rapidamente um habitat aquático natural, reduzindo os níveis de oxigênio ao redor. Uma queda no oxigênio faz a água ficar impotável, exatamente como a Bíblia descreve. A proliferação dessa alga parece ser uma explicação viável para a primeira praga. Mas Deus diz que as terríveis pragas não terminariam ali. Ainda haveria mais por vir. O milagre da primeira praga não deu aos hebreus sua liberdade.
A Bíblia diz que o faraó ainda assim se recusou a deixar Moisés e os escravos partirem. Então Moisés lançou outra praga sobre o Egito, uma praga de rãs. Rãs infestaram todo o território egípcio. Êxodo, capítulo 8, versículo 6. Assim diz Yahvé: deixe meu povo partir para que me sirva. Se não deixá-los ir, eu infestarei todo o seu território com rãs. O Nilo ferverá de rãs. Êxodo 7, 1, 3. A Bíblia descreve uma terrível cena de rãs indo em direção ao palácio do faraó. Apesar do caos, pode haver explicações científicas por trás da segunda praga, que podem esclarecer por que a população de rãs do delta do Nilo ficou de repente fora de controle. No Instituto Leibniz, em Berlim, uma equipe de cientistas acha que descobriu por quê. A transformação de girinos em rãs é governada por hormônios. Este processo geralmente leva de 8 a 10 semanas. Mas o professor Cloas e sua equipe estão descobrindo que o estresse ambiental pode acelerar este processo. No laboratório, eles alimentam girinos com hormônios extras. Depois observam como a taxa de metamorfose aumenta rapidamente. Se aplicarem estresse ambiental suficiente, eles poderão cortar o tempo necessário para que um girino se transforme em rã pela metade. Quando os girinos ficam estressados, principalmente durante secas, mas também quando há falta de oxigênio, sua transformação em rãs acelera. Sua glândula tireoide libera hormônios extras e o resultado pode ser uma aparição massiva e repentina de rãs. Voltaremos a seguir com Especial de Natal no Nat Geo. Na história da Bíblia, a praga de rãs segue um grande estresse ambiental. A primeira praga, quando as águas do Nilo ficam vermelhas. Se a alga vermelha reduziu os níveis de oxigênio do rio Nilo, uma desastrosa reação biológica em cadeia pode ter ocorrido. O rio fica vermelho e os peixes morrem. Então, um grande número de girinos rapidamente se transforma em rãs e sai da água em grupos, só para morrerem. Agora que seus predadores naturais se foram, os insetos podem se multiplicar à vontade. A próxima praga da Bíblia, a dos piolhos, pode na verdade ter sido uma descrição de um verdadeiro efeito dominó no ecossistema do delta do Nilo. Toque o pó do chão e ele se transformará em piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 16. E o Senhor disse: toque o pó do chão e ele se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Êxodo 8, 16, 17. Antes que os egípcios possam se recuperar da terceira e desastrosa praga, outra os atinge. A Bíblia diz que cada vez mais insetos infestam a cidade, quando Moisés joga a quarta praga sobre eles. Eu enviarei moscas contra ti. Êxodo capítulo 8, versículo 21. Assim diz Yahvé: deixe meu povo partir para que me sirva. Se não deixá-los ir, eu enviarei moscas contra ti, contra teus ministros, teu povo e as casas que vocês têm. Êxodo 8, 21. Dá para imaginar uma reação em cadeia como esta. Um aumento impressionante no número de rãs seria seguido por mortes em massa dessas criaturas. Portanto, elas não poderiam mais comer os insetos. Sem peixes e rãs, os insetos se multiplicariam exponencialmente. Sabemos que insetos geralmente carregam doenças como malária. Então, o próximo passo na reação em cadeia seria uma epidemia, fazendo a população cair doente.
Na Bíblia, a história continua. O faraó ainda não quer libertar os hebreus. Então Deus anuncia a Moisés a próxima praga e, mais uma vez, a história bíblica segue o próximo passo lógico numa reação em cadeia. Depois que piolhos e moscas desaparecem, doenças atacam os animais do Egito durante a quinta praga. Uma peste maligna sobre seu rebanho do campo. Êxodo capítulo 9.